Oi, abençoados do Blessing Show! Estamos começando mais um programa especial, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Mais um dia que eu recebo mais uma mulher de Deus, uma mulher especial aqui, para contar do que Deus faz, que vocês sabem que não são poucos os milagres, muitos milagres. E hoje a história dela é incrível. Deixa eu falar um pouquinho para vocês. Ela abriu mão de uma carreira promissora como arquiteta para viver o seu maior chamado. Vocês vão descobrir o que foi que Deus pediu para ela, uma história extraordinária. Ela é casada com o Júnior há 15 anos, mãe de 3 filhos, e é a prova viva de que quando seguimos os planos do Senhor, descobrimos a verdadeira realização. Seja muito bem-vinda ao Blessing Show, Mariana Hajduk. Tá certo? Isso mesmo. Mari. Obrigada, Mari. Bem-vinda. Mariana também, né? Só que só é normal. Sim, normal. O meu é com Y2Ns. Você é mais personalizada. O meu, a minha mãe, eu não sei o que deu naquela época, eu tava inspirada. É que tinha muita Mariana, né? Dela quis deixar diferente. Devia ser, né? Nome lindo, né, Mari? Você gosta do seu nome? Amo. Amo. Mariana também é sempre gente boa, né, não? Com certeza. Eu só acho Mariana gente boa. Meu marido brincava, que ele dizia assim, que se você gritasse Mariana, várias olhavam, né? De tão diferente que é. Mari, obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada. Um prazer. Nos conectamos recente, mas, quando eu te vi, acho que você nem sabe. Eu acho que primeira vez que eu vi você, não sei se foi lá no Vogue. No Vogue, acho que foi. Vogue que você falou, né? Mas eu acho que talvez eu já tinha te conhecido, porque é sempre assim, né? Um conecta com o outro, que posta no outro. Que loucura. E aí o Senhor já nos colocou tudo muito rápido. Que lindo. E Deus faz isso, né, Mari? E sabe que eu fico constrangida, porque nós estamos aqui em Curitiba desde dezembro, então é muito recente. E para uma pessoa que veio de uma cidade que tinha 300 mil habitantes, para uma capital de 3 milhões, eu dizia assim, meu Deus, quem eu sou? Quem são as pessoas que eu vou conhecer? E aí eu tô aqui, eu digo assim, como Deus? Como que o Senhor faz? Então, para ter certeza que é Ele, né? Que não são conexões humanas, mas é o próprio Deus que faz. Uau, Deus é incrível e cuida de cada detalhe, né, Mari? Mari, antes da gente entrar nesses detalhes aí, quero que você fale de onde que você é. Nasceu aonde? Então, eu sou gaúcha, nasci em Erechim, Rio Grande do Sul. Erechim! Porque os meus pais são de lá, então eles fizeram questão que eu nascesse lá. Nossa. Então eu literalmente fui nascer em Erechim e morei minha vida toda em Chapecó. Então eu nasci em Erechim, já fomos para Chapecó. Quantos anos você foi para lá? Meses. A minha mãe quis realmente ir para Erechim para poder ganhar, né? Para eu poder nascer lá, para a mãe dela poder acompanhar. E aí eles já estavam morando em Chapecó. Então eu fiquei 40 dias e fui para Chapecó. Porque é um pouco distante, né? Não, 1 horinha, bem pertinho. pertinho. 1 hora? É, porque Chapecó é divisa. Chapecó tem o Rio Uruguai, que divide o Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Eu fui cantar uma vez lá com o coral da universidade, lá em Erechim. É mesmo? Acho que eu lembro que de Santa Maria, que eu morei no Rio Grande do Sul, né? Um beijo pra galera. Vamos mandar um beijo pros gaúchos, Mari? Vamos. Gauchada. Um beijo. Eu amo, né? Minha família ainda tá lá, minha avó querida. Você vai sempre? Sim, quando eu vou pra Chapecó, eu vou pra Erechim pra visitar minha avó e a família. Manda um beijo pra avó. Um beijo, vó, amo você, toda a minha família. Primos, tios, enfim, as mulheres também que eu tenho conhecido nesta estação, né, que são do Rio Grande do Sul, que Deus tem levantado. Verdade. Um povo abençoadíssimo, gauchada, barbaridade, tchê. Cadê o chimarrão que você falou? Então, né, Nossa. Onde a gente vai, a gente leva chimarrão, mas aqui eu pensei que não seria muito adequado, mas a próxima vez eu vou... Nossa, meu sonho, quando eu for fazer aqui o programa de mulheres, aí você traz o chimarrão. Combinado, quando vocês vão falando, o Caio vai ter que mutar na edição, eu vou ficar aqui, na hora de roncar, a gente bota o pouquinho pra baixo. Combinadíssimo. Mari, e aí você foi pra Chapecó? Fui pra Chapecó e vivi, né, toda a minha vida lá. Eu saí pra estudar em Passo Fundo durante um período, mas depois voltei pra Chapecó, então toda a minha vida. E você tem irmãos? Não, eu sou filha única. Filha única. Mas o seu lar era cristão? Não. Não era? Não. A minha família era católica, né? Minha mãe era catequista, muito envolvida. E eu conheci a Cristo em 2008. Num momento bem difícil, assim, da nossa vida. Meus pais tinham se separado, minha mãe tinha descoberto um câncer. E naquele momento eu estava frequentando outro lugar.
porque tinha uma pessoa que veio trabalhar na minha casa que começou a me levar num lugar, sabe, num centro. E quando você está fragilizada e você não tem uma fé firmada, você vai aonde te levam, né? E eu comecei a frequentar esse lugar e a minha mãe, em função da enfermidade dela, quando ela recebeu o diagnóstico, 2 irmãs da Assembleia passaram na empresa dela e viram ela chorando. Nossa. E voltaram e levaram minha mãe para a igreja. E eu tinha uma resistência gigante. Nossa, eu dizia, mãe, onde é que você está indo? E eu tive uma barreira muito grande, assim, foi realmente... Eu digo que não foi que nem Saulo, mas era parecido, porque eu era muito resistente. E aí, quando Deus me pegou, foi De jeito. Foi de jeito. E sua mãe começou a frequentar, você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 22 anos, 2008. E era muito engraçado que ela me convidava e eu dizia que não. E eu disse assim, eu vou ter que arrumar uma desculpa boa, né? Então, como eu fazia arquitetura naquela época, e os trabalhos de arquitetura são intermináveis, você vira à noite fazendo, eu disse assim para ela, mãe, se eu terminar esse trabalho até às 7, eu vou com você na igreja. Mas se eu não terminar, você nunca mais me chama. Eu pensei, óbvio que eu não vou terminar, né? Eu vou ter um respaldo. Guria, deu umas 6h30, eu não tinha mais o que fazer. Eu disse, meu Deus, o que é isso? E me deu um temor. E eu fui na igreja com ela a primeira vez e nunca mais saí. Então, ali começou o meu processo de conversão. Que bênção. Mas era Assembleia mesmo? Era Assembleia. Uau! E aí foram 2 anos, assim, porque como é uma igreja muito grande, você não é cuidado de perto, né? Então, tu não tem noção o que é certo, o que é errado. Então, foram 2 anos de frequentar, até que eu decidi fazer discipulado, me batizar. Então, 2010 realmente começou a minha caminhada com Jesus. E ela frequentava a sede da Assembleia? Lá em Chapecó. Isso. Aí eu levei meu pai, levei meu marido, nós nos batizamos juntos, eu, meu pai e meu marido. Uau, e o meu que pai, ele tinha um bênção. histórico difícil, assim, sabe? Com questões de alcoolismo e depois da separação, isso potencializou. E Deus me deu o privilégio de me batizar com meu pai. Eu me casei e Deus levou meu pai. Então, ele cuidou, sabe? E hoje eu posso descansar na certeza que meu pai está com Jesus. E isso foi um presente. Uau, como Deus é incrível. Sim. Cuidou de cada detalhe mesmo Sim. da trajetória. Sim. Antes disso, Mari, você falou que fez arquitetura. Era algo que você sempre pensou em fazer? Como é que foi isso que surgiu o interesse nisso? Na verdade, eu sempre gostei muito da parte artística, né? Criativa. E o meu sonho era fazer artes plásticas. E o meu pai pensando no meu futuro, na vida profissional, porque a minha família toda são mulheres que trabalharam, que se dedicaram. Então, meu pai sonhava que eu fosse uma mulher de sucesso, né? Minha mãe tinha uma fábrica de móveis em Chapecó, desde que... Quando eu nasci, ela foi fazer o meu quartinho e acabou abrindo uma marcenaria. Então, essa Olha! fábrica de móveis está lá em Chapecó há 39 anos. Ela trabalhava em outra área. Nada a ver, eles tinham uma indústria de erva mate, de chimarrão. Olha! E ela foi contratar um marceneiro para fazer o meu quartinho e ele propôs uma sociedade e eles começaram uma fábrica de móveis sob medida. Nossa! Então, minha mãe sempre foi uma mulher muito empreendedora, empresária, e meu pai sonhava para mim isso, né? E o sonho dele era ser arquiteto. E ele não conseguiu por questões financeiras. E aí ele disse, filha, que tal você fazer arquitetura? E quem sabe um dia você se dedica para as tuas artes, né? Enfim, então eu segui o conselho dele e todo o ambiente que era propício, né? Minha mãe já tinha fábrica de móveis e fui cursar arquitetura. E com quantos anos você entrou? Eu entrei em 2004, eu devia ter 18 anos. Bem nova. Daí fui para Passo Fundo, fiquei 1 ano e meio. Aí, em função do divórcio deles, do diagnóstico de câncer da minha mãe, eu acabei voltando para Chapecó. E aí a faculdade você fez em Passo Fundo, não? Eu fiquei 1 ano e meio em Passo Fundo e daí voltei para finalizar em Chapecó. Mas era online? Não, era presencial. Ah, era presencial? Sim. E você fazia à distância? Ou parou? Como Não, foi? eu transferi. Eu saí de Passo Fundo e transferi para Chapecó. Na verdade, era Chapecó e Xanxerê, que era uma cidade pertinho. Eu fazia algumas matérias lá, que tinha alguns professores de Passo Fundo que vinham para lá. Então, eu acabei me sentindo mais segura e fazendo ali. E aí, quando você fez a faculdade, você se encontrou? Como é que era a relação? Era algo... Então, a faculdade de arquitetura ela é muito exigente. Muito. E para uma pessoa que, filha única, perfeccionista, que sempre queria validação, aprovação, era muito difícil para mim, era sofrido, sabe? Porque a primeira vez que eu tirei uma nota ruim, aquilo criou um rótulo em mim, né? Enfim, a guerra na mente que a gente chama, né? Eu nunca vou ser boa o suficiente porque eu tive uma nota ruim. Então, eu me cobrava demais. Então, eu nunca desfrutei. Não, eu escolhi isso, eu tenho que ir até o fim. Tudo na minha vida era assim, eu escolhi isso, eu tenho que ir até o fim. Então, eu nem pensava, só vai, só vai. Porque essa parte bonita da arquitetura que a gente vê,
Não tem na faculdade. As matérias de arquitetura e urbanismo, né? É topografia, matemática, materiais, elétrica, hidráulica. E a parte que a gente vê de interiores são matérias optativas, né? Ou que você faz uma Da pós-graduação. criatividade, Que tá? não tem na faculdade. Então, essa parte bonita não tem na faculdade. Geralmente é assim, né? A gente aprende na faculdade e às vezes na vida e na prática a gente vai aprender mais, né? Exatamente. Mas também é importante. Sim. Eu tava na universidade, o professor estava falando sobre essa questão dos cursos superiores. Ele falando assim, ele dizendo, né, que eu não posso falar muito aqui, mas na federal o pessoal tem a mente bem, assim. Ele dizendo, eu não sei porque vocês estão aqui. Tipo, porque na realidade você tem acesso a tudo. Sim. E hoje em dia, Sim. né, se a gente for pensar em ensino superior, como que vai ser? Exatamente. Até porque não é tão valorizado, né? A gente vê, às vezes, profissões que não têm um curso superior ser mais valorizadas, né? Uhum. Mas aí você tem acesso, e é isso, você faz faculdade, mas aí também você vai se especializar e buscar. Mas você criou um amor pelo aquilo, pela profissão. Aí quando eu comecei a trabalhar, que nasce o amor, né? Que daí você começa a ver aquilo que você pode fazer, a criação. Então, eu comecei a fazer estágio ainda na faculdade. E em 2011, eu abri meu escritório. Então, comecei... Mas já estava formado ou ainda estava Sim, fazendo? já estava formada. Aí eu fiquei no estágio, quando eu me formei, meu pai faleceu e logo depois eu abri o escritório de arquitetura. E a arquitetura tem várias áreas, né, também. Eu acabei entrando em interiores e na época estava abrindo o primeiro shopping em Chapecó. Então, eu acabei entrando nessa parte comercial e fiz muitas obras em shopping. Era totalmente novo para mim. Eu lembro que a primeira loja que eu ia fazer, eu disse, meu Deus, como? Aí eu lembro que eu peguei o manual técnico e eu pensei, não, eu preciso ter um conhecimento. Eu peguei um ônibus em Chapecó. Fui até Joinville de ônibus, conheci a loja, a estrutura do shopping e tal. Peguei um ônibus, voltei de madrugada. É aquelas coisas que ninguém imagina que a gente passa, né? Só para ter essa vivência. Então, realmente, eu tive que aprender essa parte de shopping, que eu não tinha conhecimento. Então, eu fiz mais interiores, residencial e comercial. Então, você teve ali uma trajetória, mas você falou que com 20 e poucos anos você já estava casada? Casou com quantos anos? Como foi? Eu e o Júnior começamos a namorar, eu tinha 15 anos. Ele é meu primeiro namorado. Eu tinha 15 e 16. Olha! Só que como nós não conhecíamos a Cristo, foi um namoro totalmente errado, né? E eu digo que a gente ficou junto no início por teimosia e depois por Jesus, porque realmente, né, nós éramos dois jovens com uma bagagem, né, enfim, carências, enfim. Se conheceram aonde? Quer saber mesmo? Pela internet. Na época que a gente Sério? conversava pelas salas de bate-papo. MSN? Ou é mais antigo? Tem um mais antigo, né? Eu acho que foi MSN. Mirk, enfim. E aí nós nos conhecemos e ele me enrolou muito tempo. Nossa. Ele tinha a desculpa que o meu pai dizia que eu tinha que me formar para casar, né? Então foram 9 anos de namoro. E quando nós começamos a frequentar a igreja, a minha campanha era Deus, eu quero casar. Deus, 9 anos. E eu brincava, com 10 anos vai ter casamento, com você ou sem você. Quando você foi para a igreja, ele foi com você? Ele foi comigo. E ele não era também? Não. Não era. Então, foi um processo de conversão juntos. E então, nós nos batizamos, casamos em 18 de setembro de 2010. Ó, vai fazer 15 anos agora em setembro. E aí, casamos e começamos a nossa família. E ele faz o quê? O meu marido, ele trabalhava com meu pai na indústria de erva mate. E aí, quando meu pai faleceu, ele acabou tendo que cuidar, porque eu sou filha única, né? Então, ele ficou um tempo ali, até que nós decidimos fechar, que era a melhor escolha. Foi um processo bem difícil. Dá um podcast só isso. E hoje ele trabalha na empresa da minha mãe. Ele administra a fábrica de móveis da minha mãe. Da fábrica que existe até hoje, da sua mãe. Exatamente, lá em Chapecó. Lá em Chapecó. Lá em Chapecó. Então, ele vai e volta. Por isso que a gente tá falando nos bastidores, essa questão de ir e voltar. Sim. E só tem a loja lá em Chapecó? Sim. Por enquanto só. De repente, Deus multiplique. Que bênção. Mas aí vocês aceitaram a Jesus juntos, eram novos também, né? Você tinha 22? Eu tinha 22 e ele 23. 23. E aí foram começar esse processo também de intimidade com Deus juntos. Exatamente. Aí, em 2010, a gente se batizou, casamos. E foi muito legal, porque é o Espírito Santo que convence, né? Nós não tínhamos um discipulado, um acompanhamento direto.
E o Espírito Santo colocou no meu coração assim, vocês precisam fazer tudo novo. Vocês fizeram tudo errado, mas dá tempo de né, reconstruir. Então eu disse para ele, olha, vamos fazer um namoro santo de agora em diante, você aceita? Então até o casamento a gente teve um namoro santo, esse tempo de preparo. Que bênção. A gente, sim, resgatou, né? E Deus é tão fiel que Ele faz tudo novo, eu creio, assim, sabe? Que Ele devolve tudo aquilo que foi roubado e perdido, né? Com certeza, Deus é perfeito e a gente até falou, é engraçado que eu gravo 2 programas, né, no dia, e sempre não é combinado, mas é sempre o tema do programa anterior vem no próximo, que é sobre isso, sobre não importa o que você fez no seu passado e nem se você pensa que ainda que é tarde. A convidada anterior, ela descobriu depois de 40 anos o propósito dela, a intimidade. E hoje ela fala sobre isso, né? Ainda é tempo. E é isso, né? Deus, ele é capaz de transformar tudo, fazer tudo novo a qualquer hora. Basta você ter fé e crer que Ele é capaz de fazer. E permanecer, né? Porque às vezes você não enxerga nada. E aí, assim, permaneça. Permaneça que uma hora vai acontecer. Uma hora acontece. Mari, vocês estavam em Chapecó. Isso. Então, e aí a empresa, vocês pararam com quanto tempo? A indústria da erva mate foi até 2017, quando nós tínhamos o nosso segundo filho. Você tem 2 filhos, Eu tenho né? 3. Tem três filhos. Como é os nomes? A Betina, que tem 12 anos. Mais velha? O João Pedro, que tem 9. E o Lucas, que tem 3. Manda um beijo pra ele. Beijo, meus amores. Mamãe ama muito vocês. E o marido também, né? Beijo, meu amor. Te amo. Que lindos. E aí, quando nasceu o segundo? Então, a Betina nasceu em 2013, né? E foi um momento que nós estávamos passando por um turbilhão, porque quando meu pai faleceu, tinha muitas questões financeiras e muitas coisas estavam no nosso nome. Então, foi um processo bem difícil, sabe? De ter que lidar com uma perda, né? Imagina, eu filha única, e também com uma situação financeira totalmente adversa, com várias coisas que chegavam à tona, enfim. Então, a Betina nasceu nesse contexto. E o João Pedro nasceu 3 anos depois, então a gente foi até onde deu e tivemos que fechar a empresa. E nisso, paralelo, você estava com o seu escritório? Sim, eu sempre trabalhei com arquitetura, eu nunca consegui me envolver porque a arquitetura demandava muito, né? Então ele administrava a empresa e antes disso ele fazia? Ele se formou em tecnologia de alimentos. E daí, como era, né? Nossa, tem. Sim, mas ele se formou por conta disso, depois que te conheceu ou não? Não, ele acabou optando, enfim, né? Mas eu acho que foi tudo meio que conduzindo. Sim. E aí, vocês fecharam a empresa e ele... Aí ele foi trabalhar, ajudar minha mãe a administrar a fábrica de móveis. Fábrica de móveis. Em Chapecó, e nisso, paralelo, você estava com o seu escritório. Com o meu escritório. E na igreja... Nós fazíamos... Mas fazia o que na igreja? Nesse período da minha vida, quando a Betina chegou, eu acho que entra o meu maior conflito. Porque o meu sonho era ser mãe. Quando eu era criança, eu pedia assim, o que é o seu sonho? Ai, meu sonho é ser mãe. Nossa, eu não vi a hora de minhas bonecas serem reais, e eu cuidar, e eu fazer. Eu sonhava assim, nossa, minha casa vai ter bolo, eu quero ter flores. E quando o meu pai faleceu, eu precisei trabalhar, né? Então, mais ainda. Então, eu trabalhava muito. E a gente sabe que o trabalho é recompensador, né? Então, existe a recompensa financeira, mas também emocional. Eu acabei trabalhando demais, e quando a Betina chegou, que era o meu grande sonho, ninguém me disse assim, Mariana, para um pouco, curta esse momento, tá tudo bem. Não, eu não tinha estrutura no escritório, eu não tinha... E eu trabalhei muito, Mari. Com 15 dias, eu estava na obra com ela, sabe? E eu me sentia muito culpada de não estar trabalhando. Eu lembro que ela nasceu antes da hora, um pouquinho, e uma cliente ligou para me dar parabéns. E eu tinha que fazer o projeto dessa cliente. E quando o telefone tocou, e ela ia me dar parabéns, eu comecei a me desculpar. Eu disse, me desculpa, ela chegou antes da hora, mas eu vou dar conta do projeto. Olha só o grau, né? E ela disse, Mari, tá tudo certo, eu só te liguei para te dar parabéns. Então, foi um momento muito difícil, assim, onde eu não parei de trabalhar para ser mãe. E tempos depois, isso me causou uma dor muito grande. Meu Deus. Mari, gente,
Que trajetória até aqui, hein? Ó, mas fica aí que a gente vai para um breve intervalo. Já já você continua no próximo bloco. A gente volta já com mais Blessing Show. Fica aí para acompanhar o que será que aconteceu na vida da Mari. Tem muita coisa ainda, né, Muito, tem mais Mari? 2 filhos pela frente, né? Tem muita coisa. Fica aí que a gente volta já com Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show. Quero agradecer você mais uma vez por estar aqui com a gente, ouvindo essas histórias que inspiram tanto. Espero que esteja inspirando a sua vida aí a cada programa. Ó, quero falar, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, o Instagram do Blessing Show tá aqui para você seguir. Lá você vê os bastidores, tudo em primeira mão, os convidados que vão estar aqui. Então segue a gente, segue também o meu Instagram, também para você acompanhar tudo aqui embaixo, Mari Girão. E se você quiser acompanhar esse e outros programas especiais, rever, você vai entrar lá no canal do YouTube da Rede Super CWB, que você vai rever essa história para se inspirar de novo e outras histórias também. Vamos voltar, Mari, com a história da Mari, onde paramos? Paramos na parte que você se viu com a tua filha lá, muitas responsabilidades, e aí? Então, eu acho que a Betina já tinha uns 2 aninhos e pouco, né? Então já tinham se passado os 2 primeiros anos, que são tão gostosos, né? E eu trabalhando muito. E nesse momento, Deus me trouxe a realidade e ministrou ao meu coração que eu não sabia administrar prioridades. Que eu tinha invertido as prioridades da minha vida. Que a minha profissão, o meu trabalho tinha tomado um lugar que não era o dele. E isso estava desmoronando toda a minha vida, minha família, né? E isso causou uma dor muito grande. Então, eu lembro de ter feito uma oração assim, Deus, me dá uma nova chance de ser mãe. Me dá mais um filho para eu poder fazer diferente. Aí eu fiz um voto com Deus assim, Deus, se o Senhor me dá esse segundo filho, as minhas manhãs vão ser do Senhor e dos meus filhos. Eu não vou mais trabalhar de manhã. Uau! E aí Deus mandou João Pedro. E eu cumpri minha promessa. Quanto tempo depois? 3 anos e 3 meses ele nasceu. A Betina tinha 13 e 3 quando ele nasceu. Uau! E aí, Mari, eu cumpri, porque eu sou de palavra, mas internamente eu tava muito incomodada. O que eu tô fazendo em casa de manhã? Os clientes me ligavam, eu me sentia culpada, sabe? Eu lembro que às vezes eles diziam assim, olha, eu preciso do orçamento. Aí eu dizia assim, à tarde eu te passo, né? Quando eu estiver no escritório. Aí eu tinha que ouvir, tipo assim, falas irônicas, ai, desculpa por atrapalhar o teu descanso. Mas eu não tava descansando, eu tava fazendo um esforço enorme para tentar ser intencional. Então, sim, eu fiquei em casa, mas o meu coração ainda estava fora, sabe? Eu ainda estava muito acelerada para conseguir estar onde eu deveria estar. Então, eu ficava de manhã em casa e à tarde eu ia trabalhar. E aí veio a pandemia. Nós não imaginávamos que ia ser um boom na arquitetura, porque as pessoas deixaram de viajar e passaram a reformar suas casas. Então, a época da pandemia, que a gente achou que ia ser ruim, eu trabalhei muito. E o que aconteceu? Voltei a acelerar, porque agora era uma necessidade, agora era outra realidade. Então, eu voltei a trabalhar muito e, novamente, caí no mesmo erro, né? Porque eu digo que o problema não é nós trabalharmos fora, o problema é o nosso coração estar fora. O problema é o nosso coração desejar aquilo que não é para nós, né? Então, assim, quando Deus nos chamou para cuidar do nosso lar, do nosso marido, é o nosso primeiro ministério. Então, eu posso ter várias coisas, desde que eu não abandone essa primeira. A gente já tem um título que é rainha do lar, dona de casa, mas a gente deseja todos os outros e despreza esse, né? Então, o problema não é a gente estar fora, mas é o nosso coração estar fora. E o meu coração estava fora. E aí começou mais um processo, né? Então, acelerei de novo. E 2021 foi um ano bem difícil para nós. Foi pós-pandemia, né? Meu marido teve crise de pânico. Eu tive um aborto, eu não imaginava que, né, não estava nos meus planos, enfim, eu engravidei, entrei em pânico, aí comecei a gostar da ideia, compartilhei e perdi. E naquele momento, na verdade um pouquinho antes, eu já tinha o desejo de me dedicar para as coisas do Senhor e para minha casa, sabe? Mas eu não tinha coragem, não fazia sentido. Como? Como que estava o teu relacionamento com Deus, né, nesse momento, assim, ministerial, igreja, você participava de algo, como é que estava? Mari, nós fazíamos parte de uma igreja pequena lá em Chapecó.
que a gente saiu da Assembleia e foi para essa igreja. E por ser uma igreja pequena, tinha muita demanda. Então, eu era uma pessoa muito ativa em todas as áreas. Era o meu perfil. Eu era muito Marta. Eu fazia tudo. Nós éramos líderes de jovens, ministrava mulher única, tinha 2 grupos de mulheres, fazia. E eu estava seca. Porque uma coisa é você transbordar e outra coisa é você poder se abastecer para transbordar. Então, nós temos visto muitas mulheres secas, sofrendo, porque existe uma demanda muito grande. Mas a demanda é tão grande que elas não conseguem se abastecer, elas não conseguem estar aos pés do Senhor e receber. Então, eu estava nesse momento, que eu tinha que fazer muito. Então, imagina, uma arquiteta que se dedicava para a igreja voluntariamente, com 2 filhos, né? E aí, Deus me mandou o meu 3º filho. Deus me mandou o Lucas. E foi ele a ferramenta que Deus usou para alinhar a minha vida. Uau. Eu tinha uma amiga um dia que ela conversou comigo, ela disse, Mari, você faz muita coisa, para um pouco. E eu, no meu orgulho, ouvi ela falar e pensava assim, eu dou conta. Se você não dá conta, sinto muito, querida. Eu dou conta, eu faço, eu consigo. E nesse momento que o Lucas, que eu descobri que estava grávida do Lucas, eu estava fazendo terapia, porque eu tinha que dar conta de toda a situação, meu marido, né, enfim. E essa pessoa que eu amo, que eu, até antes de vir aqui, eu estava conversando com ela, ela é uma pessoa que me mantém no prumo, sabe? Ela é cristã, uma bênção. E ela me disse assim, Mari, o que você vai parar quando o Lucas chegar? E eu disse, nada, tá tudo certo. Nossa, eu levo ele no culto dos jovens. Imagina, eu grávida de 9 meses no retiro de jovens. Porque eu dava conta, você me deu conta. E ela me fez essa pergunta. E eu disse, não, tá tudo certo. E ela disse assim, eu vou deixar uma passagem para você da Bíblia e você reflete. Uau. E a passagem que ela me trouxe, porque de contra a Bíblia não tem como a gente discutir, né? A opinião da pessoa é uma coisa, mas a palavra do Senhor é lei. E ela trouxe aquela passagem de Esaú e Jacó, quando eles se reencontram. E Jacó tem receio de como que Esaú vai receber ele. Então, ele quer agradar o irmão. E Esaú faz um convite para Jacó. E diz assim, meu irmão, me acompanha, vamos comigo. E Jacó se posiciona e diz assim, você pode ir na frente, porque eu tenho crianças e gado ainda novo. E pode ser que se eu acelerar, eles não resistam um dia. E ela me disse, quanto tempo a tua casa vai aguentar no teu ritmo? Eita. E aí aquela palavra veio com uma flecha, eu disse, Deus, eu preciso. O que eu vou deixar? Porque daí vem aquele senso, que é o orgulho, que eu não posso deixar nada. Se eu deixar, quem que vai fazer? Ninguém vai fazer tão bem quanto eu. E eu comecei a deixar. E nesse processo de deixar, eu estava então agora com o bebê, amamentando, né, desacelerada um pouquinho, eu comecei a ter mais tempo com Deus. Porque quando você abre mão de coisas, consequentemente você desacelera e consequentemente você ouve a voz de Deus que você acha que não ouve, né? Porque a gente está muito ocupada. Acho que ele não está falando, né? Só que a gente está muito acelerada para ouvir. E o Senhor começou a gerar no meu coração, sabe? Um desejo pelo novo. E foi nesse momento que Deus nos moveu para a igreja que a gente está hoje, né? Então foi um período que eu consegui ouvir a voz de Deus e buscar mais. Então, foi uma série de mudanças. Uau! Mas o que foi que você abriu... Não, primeiro eu quero saber o nome dela, sua terapeuta, né? Sim. Fala o nome dela pra gente... Eu vou falar, eu vou mandar um beijo pra ela. Manda um beijo especial. Eu Karine já quero contato, Rizardi, tá? Karine Rizardi, ela é uma profissional incrível, uma mulher posicionada, ela vai na contramão do mundo. Ela é de Cascavel, ela é um presente na minha vida. Beijo. Bênção. Bênção. Como é importante. E ela tinha um quadro que se chamava Mulheres Modernas à Moda Antiga. E eu assistia ela pelo YouTube, eu brincava que ela era minha psicóloga à distância, porque eu ficava assistindo ela. E aí, Você conheceu na internet? Na internet. Nossa. E aí, na época que eu precisei de uma psicóloga, eu disse, amor, quem? Eu quero uma psicóloga cristã. Nossa. E a nossa cidade é pequena. E ele disse, por que você não chama aquela que você assiste? Eu disse, amor, como? E ele disse, agora na pandemia as pessoas fazem atendimento. Nossa. Foi outro testemunho. Bênção, hein, Mari? Deus Sim, é bom. Coloca Deus é as pessoas certas, abre as portas e faz as conexões mais incríveis que a gente possa imaginar. Exatamente. Mari, onde é que a gente parou? Você me pediu o que eu tinha aberto mão. Isso. O que você abriu mão? Então, Primeiro. naquele momento, eu abri mão de pequenas coisas. De pequenos grupos, né? Desacelerei do trabalho. E é muito engraçado que movimento gera movimento. Quando Deus te pede algo e você obedece, vem outro pedido, e vem outro pedido, e aqui nós estamos em Curitiba, porque não faz sentido. Mas foi esse processo.
Então, depois que nós tivemos essa mudança da igreja, que eu desacelerei, primeiro culto que eu fui, tinha um profeta. E eu fui com uma expectativa que eu ia receber uma palavra de alinhamento que ia mudar a minha vida. Né? Porque, infelizmente, às vezes a gente coloca expectativa em pessoas. E ninguém falou comigo, e eu fui para casa frustrada, porque eu estava com a minha vida toda bagunçada, um bebê, uma mudança profissional. E quando eu cheguei em casa, minha filha, Betina, que tinha 10 aninhos, disse assim: mamãe, por que você está chorando? Aí eu disse assim: ai, filha, a mamãe não sabe o que fazer, tá tudo bagunçado. E naquele momento o Espírito Santo usou ela. E eu tenho tanta certeza que foi o Espírito Santo, porque ela falou inglês. Não fazia sentido uma conversa de mãe e filha espontânea ela falar inglês. Meu Deus. E ela me disse assim: Mommy, don't you understand that your time is not come yet? Eu disse assim: filho, o que você quer dizer? Ela disse assim: mamãe, muitas mulheres queriam ter o seu ministério. E aí eu fui vulnerável e disse assim: que ministério, filha? Nós tínhamos a recém-mudada de igreja. Eu disse assim: a mamãe não tem mais nada, a mamãe não é mais líder de jovens, a mamãe não cuida mais de mulheres. E ela disse assim: mamãe, você abriu mão de tudo por nós, mas ainda não chegou o seu tempo, nós somos o seu ministério. Não, ela disse assim: muitas mulheres queriam ter o seu ministério, né? Nós somos o seu ministério, você abriu mão de tudo por nós, mas ainda não chegou o seu tempo. E nesse momento eu não tinha parado de trabalhar. Eu não tinha aberto mão, né, por eles. Enfim, essa palavra foi em janeiro. Continuei minha vida. Janeiro de 2023. 23. E eu segui minha vida como se nada fosse, estava tudo certo. Fui participar do encontro com Deus. E nesse momento eu estava construindo o meu escritório. Porque como era um momento de transição, eu disse assim: eu preciso reconstruir o meu nome, eu preciso reconstruir a minha marca. Então, eu contratei um mega escritório para reformular a marca, construir do zero um escritório, que era meu sonho e tal. E vou no encontro com Deus. E no encontro com Deus, uma pessoa veio orar por mim. E ele disse assim: de todas as palavras que você ouviu, as que mais queimaram o teu coração foi sobre casa, sobre lar. E você se sente muito negligente nessa área. Você já orou muito por isso. E hoje o seu marido é um homem posicionado. E Deus está te chamando para voltar para casa. E eu fiquei muito indignada. Eu lembro que eu estava ajoelhada e eu bati no chão assim. Eu disse: Deus, viesse falar comigo lá em janeiro, que eu não tinha começado a obra, que eu não tinha gasto. Agora, Deus, como assim? Enfim, não compartilhei com ninguém. Mas sabe quando você começa a ver que as portas se fecham? E o ciclo se encerra? Então eu tinha uma obra pronta, eu estava prestes a entrar num escritório novo, mas eu não vi o favor de Deus. E eu compartilhei com meu marido. Eu disse assim: amor, eu estou muito preocupada. Eu não sei o que está acontecendo. E aí ele disse assim: eu sabia que ia chegar essa hora. Eu sabia que eu ia ter que liberar você. Ele disse assim: nós vamos fazer um voto com Deus. Se em uma semana ele responder, eu vou entender. Aí eu disse assim, e o sinal era assim, que eles iam me chamar para ministrar, porque eu nunca tinha ministrado na igreja. Em uma semana. Aí eu disse assim: Deus, se o senhor acha que eu posso continuar sendo arquiteta, que eu receba um pedido de orçamento essa semana. Porque eu ainda achava que dava para conciliar as duas coisas. Passou uma semana, sabe aquele silêncio que você quer uma resposta e não acontece? No sábado eu estava escutando uma pregação da Viviane Martinello, fazendo pipoca. E aí no apelo final eu me ajoelhei na minha cozinha e comecei a chorar. E o Espírito Santo me disse assim: olha onde é que você está ajoelhada. Eu estava na frente do fogão. E ele disse assim: agora aqui é o teu altar, é aqui que eu quero você. Aí eu disse: Deus, é lindo, mas não é a resposta. Meu marido pediu um convite. No domingo nós fomos consagrados presbíteros. E um pastor me manda um print de um calendário. E ele sublinhou assim, 26, escreveu assim: dia 26 você prega. Uau! Eu disse que parecia que eu tinha um teste de gravidez, sabe? Que eu ia ter que mostrar pro meu marido: olha, você vai ter que me sustentar, tem mais um. Então foi assim que Vocês Deus... já estavam na igreja que vocês estão agora? Isso, que é a Get. na Get, E lá em Chapecó. Em Chapecó. Isso. Meu Deus. E aí não tinha para onde fugir, né? Então foi ali, assim que Deus me pediu para abrir mão da arquitetura, da minha profissão, de 12 anos de escritório, dos clientes que ainda... Então eu tenho uma obra ainda que eu estou finalizando, porque eu falei que eu ia finalizar tudo. Mas eu tive que olhar para todos os clientes e dizer: então, eu não vou mais trabalhar. Mas como? O que você vai fazer? Então, eu vou cuidar da minha casa, vou cuidar dos meus filhos. Uau, Mari. Sim. E isso foi em 2023. Final de 2023. Em dezembro de 2023 eu anunciei que eu ia parar, né? Eu fiz um videozinho, então começou esse processo e daí veio a outra mudança, né? Meu sonho era reformar minha casa. Conta dessa parte. Meu sonho era reformar, porque eu morava num prédio familiar desde os meus 2 aninhos. Mas era um prédio muito antigo, imagina, eu tenho 39 e meu sonho era reformar. Convenci meu marido a reformar.
Quando nós reformamos a casa, a gente alugou um apartamento durante a reforma, né? Então a ideia era ficar 3 meses nesse apartamento. E quando eu saí, o Senhor me disse assim: você não vai voltar. Lá é muito confortável. E se você voltar, você não sai de lá. Eu disse: Deus, como assim? Eu reformei, nós gastamos nosso dinheiro, como que eu vou falar para minha mãe? E ele disse: você não vai voltar. Então nós passamos o ano de 2024, ano passado, num apartamento improvisado, sem direção, sem saber o que fazer. E em junho eu fui levar minha filha na escola, a Betina, e ela me olhou e disse assim: mamãe, sabia que eu sonhei que nós fomos morar em Curitiba e a Jane Keller pintou meu quarto? E eu não dei bola, porque ela nem conhecia Curitiba, ela tinha vindo pra cá com 1 ano e pouco. Nossa. E não fazia sentido, porque, né? E 15 dias depois, nós descobrimos que a nossa igreja estava vindo pra cá. Mas não fazia sentido, porque nós não tínhamos um convite, nós não tínhamos nada. E começou. Uma amiga manda uma mensagem de madrugada: Mari, eu sonhei que você estava indo viajar, mas era longe, porque tu tinha que embrulhar todas as tuas louças. Então, foi realmente uma direção de Deus, né? E aqui nós estamos pela fé. Nós não éramos pastores ainda, nós não tínhamos uma proposta, nós viemos em obediência. Então, meu marido continua trabalhando em Chapecó para nós estarmos aqui em Curitiba. Uau! E você tá aqui desde quando? Então, Nós desde chegamos quando? 26 de dezembro De 2024. de 2024. Nem um ano ainda. Nem um ano ainda. E como foi quando... Deixa eu ver se dá tempo pra perguntar nesse bloco, né, gente? Como foi quando você, né, viu tudo que você tinha feito, tudo que você tinha passado para viver esse algo novo? Como é que tava o teu coração em relação ao futuro que Deus ia fazer? Mari, o novo, ele nos dá uma esperança, né? Quem vive com Deus sabe que Deus sempre tem algo melhor, mas o desconhecido dá muito medo. E sacrificar o nosso Isaac é difícil, queimar as carroças é difícil, né? Então nós tivemos que nos mover, deixar um conforto. Nossas mães estão em Chapecó, as pessoas que a gente ama, tá lá, o trabalho tá lá, para se mover para uma cidade que nós não conhecíamos, né? Para nós, os nossos olhos gigantes, mas nós tínhamos essa certeza que a gente estava indo, né? Debaixo da direção, debaixo de uma palavra. Deus tinha nos dado uma palavra que a gente não tinha entendido, que era Deuteronômio 6:10, que dizia assim: em breve vocês habitarão em grandes cidades que não construíram, habitarão em casas que não construíram. E nós dizia: Deus, o que significa essa palavra? Então hoje a gente tem entendido. E essas conexões, tipo a nossa e tantas outras, eu digo: Deus, você é tão lindo. Deus é muito perfeito. E não vai dar tempo de falar nesse bloco, mas como é incrível também o relacionamento com Deus de vocês, como cresceu, né? Você contou um pouco do seu marido, mas pelo que eu percebi também, ele foi amadurecendo ministerialmente. Sim. Com Deus, com você. E é isso que acontece durante a caminhada. Às vezes a gente passou uma vida sem conhecê-lo, mas também quando a gente conhece de verdade, essa intimidade vai fazendo a gente viver coisas extraordinárias, né, Mari? Exatamente. As nossas renúncias medem a nossa maturidade, né? E são as experiências que formam intimidade. Então, quanto mais você se entrega, quanto mais dependente, quanto mais vulnerável, mais experiências. Porque é na dependência que ele age. Uau. É quando você dá o passo sem ter o chão que você testemunha. Que incrível! Mari, cadê nosso lenço? Eu sempre falo que eu esqueço de botar nosso lenço aqui. Mas é bom assim, né? É bom, a maquiagem por Jesus é bom. É isso. Mari, que incrível. E aí você está em Curitiba. Parece que faz mais de um ano, né? Tem essa sensação. Sim, também. Parece que passou faz muito tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem. Estamos isso. Aqui. Já aconteceu muitas coisas. Deus tem feito e vai fazer só o início. A Mari chegou agora aqui, mas você vai contar no próximo bloco mais coisas de como está sendo a jornada aqui em Curitiba. Fica aí que a gente volta já com o Blessing Show. Estamos de volta com o Blessing Show, seu talk show cristão aqui na Rede Super. Quero agradecer mais uma vez pela sua audiência conosco. Muito obrigado, você que nos assiste, pessoal que tem parado a gente na rua falando: assista o Blessing Show. Que bênção, muito obrigado.
mandar um beijo para vocês todos, mandar um beijo também meu pai para minha mãe, Mari, tô lá no Ceará assistindo. Sempre ó, beijo pai, mãe, irmãos, família, marido, filho, meu filho também, que ele é Miguelzinho, beijo. Mas ó, quero falar dos nossos parceiros aqui, esse bloco. E hoje eu não vou nem falar sozinha, ó. Meus cabelos, Bruno Macari, vocês sabem que ele cuida há anos, sempre me deixa que é o maravilhoso. Mas ó, ele não cuida só do meu não, cuida do da Mari também, né? Qual a probabilidade de em Curitiba? Coincidentemente, gente, vocês estão vendo como Deus é, né, Mari? Você já era atendida por ele? Sim, a Thaísa, minha amiga, que era minha cliente em Chapecó, me apresentou eles. A Thaís, qual Thaís? Thaísa Medeiros, não sei se você conhece. A Thaísa. É. Ah. E não é perto da minha casa, eu vou até lá. E quando eu soube, eu disse, não, Deus é muito intencional. É. Não, e olha só, eu tava comentando, eu acho, alguma coisa do Amelia Numa, aí falei de você... Ah, será que a Mari, que o Bruno, às vezes, a gente tem um TDAHzinho, né? Eu tenho, ele também tem, mas eu gosto dele. Aí ele falou, será que é a Mari que... Aí começou a falar, eu digo, amigo, sério que ela vem... Nem pra tu me falar, porque eu falo assim, ó, quando vier alguém assim, você me avisa. Sim. Mas o que Deus tem Olha o tempo só. certo. Mari, e é tão lindo pra ver que não são conexões humanas, né? Não foi uma pessoa que apresentou, não, é o próprio Deus que diz, olha, eu vou conectar vocês e... Exatamente. E é isso. Às vezes a gente quer... isso acontece muitas vezes sobre conexões, né? Às vezes a gente quer se conectar com pessoas que talvez não são para tua fase, para tua estação, mas quando é de Deus, ele conecta. Ó, podia ter sido o Bruno, ele não me apresentou, mas a gente se conheceu. E hoje a Mari faz também o cabelo com ele. Então, gente, é maravilhoso, não é, Mari? Maravilhoso. Acordou cedinho, né, querido? Olha só. É, sempre acorda Tô amando. cedo, maravilhoso. Uma delícia, um cafezinho delicioso. Isso, sempre um atendimento especial. Então, ó, tá aqui o Instagram do Bruno para você entrar em contato. Tem desconto especial para você. Vai lá, um espaço maravilhoso. Cuidar de você, né? Se você tá assistindo, presenteie sua esposa e sua filha, que com certeza elas vão amar. Gislaine Makeup também, hoje não foi ela, hoje foi o Bruno também. O Bruno tem várias habilidades. Mas a Gi também atende você, casamento, 15 anos, evento. Quer fazer algo, ela vai na sua casa, tá aqui o Instagram dela também. E vários outros parceiros. E eu quero convidar você também, que quer ser um parceiro do Blessing Show, um patrocinador. A gente vai estar fazendo um episódio especial de final de ano, que vai ser uma bênção. Estilo programas aí com plateia, banda. Então, se você quer ser um dos patrocinadores desse evento, vou deixar aqui o nosso Instagram do Blessing Show para você entrar em contato. Parcerias também, vai ser um prazer ter você aqui somando com a gente nesse programa que tem um propósito de divulgar aquilo que o Senhor fez através do empreendedorismo, da arte, com muita fé. Amém? Ó, amém. Deus é bom e Ele com certeza vai fazer grandes coisas na sua vida. Quando você abençoa, você também é abençoado, né, Mari? Amém, com certeza. Bênção. Vamos voltar então, Mari? Bora. E aí, onde paramos? Onde paramos? Vamos pensar na mudança para Curitiba? Mudança para Curitiba. Aqui. E aí você veio com coração, expectativa, vieram para dirigir a igreja? Como é que é o cenário? Na verdade, nós somos pastores voluntários. Então, quando nós viemos para sermos parte da igreja, né? Nós não éramos pastores, nós somos consagrados pastores aqui em Curitiba. Então, a gente veio literalmente para viver em Curitiba. As pessoas nos param, né? E é tão engraçado essa questão das conexões, que um dia nós estávamos no Parque Barigui e tinha um homem brincando com a filhinha. E aí, eu com 3 filhas, acabei me aproximando para ver se ele precisava de alguma coisa, protetor, e ele me olhou e disse assim, você não é de Curitiba, né? Aí eu disse, não. Ele disse, eu percebi. E aí, comecei a falar da igreja. Você acredita que essa semana eu encontrei ele na nossa igreja? E não fui eu que convidei. Eu disse, Deus, qual a probabilidade de eu encontrar? Então, são conexões, né? Deus faz aquilo que é muito grande, para ele é pequeno, né? Ele faz. Aquilo que a gente acha impossível de acontecer, o Senhor realiza. E o cuidado de Deus, assim, porque as crianças, né, eles tinham todos os amigos de uma vida em Chapecó. Sim. Então, a nossa preocupação bastante era com eles. E Deus apresenta pessoas especiais, eles já estão super adaptados, amam a escola. Que bênção. Sim. E Mari, e aí você tá agora envolvida, tá totalmente dedicada à obra, à igreja, ao ministério. Isso, hoje tá ainda com os projetos lá, né? Você falou? Eu tô finalizando o último projeto de arquitetura lá em Chapecó,
querido meu cliente paciente, né? Agora eu tô aqui. E ajudo o meu marido. Sou dona de casa, porque eu me mudei para isso, então eu não posso terceirizar o que Deus me chamou. Então eu estou aprendendo a administrar o lar. Não foi fácil no início, algumas comidas erradas. Então estou me descobrindo nessa fase e nós servimos, né, voluntariamente na igreja, cuidamos de pessoas. Que bênção. E é só o início, né, Mari? Amém. Nem Deus vai fazer tantas coisas ainda e é bom a gente confiar no que Deus vai fazer, que Ele faz além, né? Além do que pedimos e esperamos. Sim. E vamos falar do Amélia Woman? Vamos. Mostra aí essa camisa Olha. linda. Eu quero uma dessa também. Atrás, ela, não sei se dá para enxergar, que está escrito Let the Stairs Arise, levante-se stairs. Uau! Vamos falar um pouquinho desse projeto? Como foi que você conheceu? Mari, Conexões do Céu. Sabe que eu estava aqui em Curitiba, com um monte de caixas, bagunça, mudança, nossa cabeça, né, numa mudança, assim. E eu subi lá no alto do prédio e eu falei assim, Deus, o que o céu tá falando? Eu disse assim, eu preciso de um momento contigo, o que o céu tá falando? E Deus me levou no texto de Esdras 3, que falava sobre a reconstrução do templo. E o que me chamou a atenção é que, eu sendo arquiteta, que a gente sabe como funciona uma edificação, é fundação, paredes, teto. E nesse texto ele fala que eles começam reconstruindo os altares. Qual a probabilidade de não ter parede e você fazer um objeto, né? E aí falava sobre o arrependimento. E o Senhor começou a falar no meu coração, não existe avivamento sem arrependimento. Ele disse assim, começa por você, Mariana, você precisa se arrepender. E ele começou a me instigar, e você consegue se arrepender por mulheres que não têm o discernimento que você tem hoje. Você tem coragem de se arrepender por mulheres que estão longe dos caminhos, mulheres... E aquilo começou, enfim. E eu compartilhei com a minha psicóloga, Karine Rizardi, e ela me conectou no Emília Ullmann, porque o cerne do Emília Ullmann é arrependimento. É a unidade da igreja e o arrependimento, porque não existe a nossa nação ser transformada se não houver arrependimento. Uau! E, gente, para quem não conhece, vou deixar aqui o Instagram do Amélia Ullmann. É um movimento, eu soube um pouco da história, né, que começou nos Estados Unidos. Exatamente. Com uma palavra direcionada para o Brasil, não foi isso? Na verdade, o Low Eagle, né, que é um profeta, que inclusive vai estar liderando o Descend, Decall, enfim. Ele teve uma visão, que ele tinha um livro, e muitas mulheres vinham até esse livro, e era o livro de Esther. Então ele entendeu que Deus ia levantar mulheres para mudar a história de uma nação. E aconteceu em Washington, ano passado, né, mais de 400 mil pessoas, 10 milhões online, e naquele movimento Deus soprou o Brasil. Então eu digo assim, olha como nós somos privilegiados, né? E é muito engraçado como os olhos do mundo estão sobre o Brasil. Existe uma expectativa das nações sobre o que Deus vai fazer no Brasil. Só que nós sabemos que todo movimento, né, tudo que já aconteceu, nasceu de um arrependimento. Então é por isso esse clamor que nós estamos levantando, né, para que Deus mostre que é necessário esse tempo de nós realmente lamentarmos por tudo que aconteceu. Então, aconteceu lá, agora vai acontecer no Brasil e ele não para, ele vai para todas as nações. Uau! E vai ter dia 25, né, Mari? 25 de outubro em São Paulo. Das 9 às 19 horas. É realmente uma reunião solene, um ajuntamento de Estéres e Mordecais, com um único objetivo, jejum e oração. Não tem custo nenhum, né? Agora, na verdade, a gente está nesse processo de conseguir o recurso para fazer toda a estrutura. Vai ser no Centro Esportivo Tietê. Então, nós esperamos você. Eu creio, assim, que vai ser um marco na nossa história, sabe? Vai. Eu creio que Deus pode salvar uma nação através desse levantamento, né? Com certeza, gente, ó. Vou deixar aqui para vocês acompanharem. E aí vai ter várias caravanas saindo daqui de Curitiba. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com a Mari, pode entrar em contato com pode você. Entrar em contato comigo, para saber de caravanas, tem vários grupos. Comigo também, se você quiser saber, eu conheço alguns. Mas, ó, mulher, Deus te chamou para esse tempo também. Então, você pode vir junto. Vamos sair aqui todas. Se Deus quiser, der tudo certo. A gente vai também estar com a Rede Super fazendo uma cobertura lá para mostrar para você. Com certeza vai ser um tempo que vai marcar essa geração. E sabe, né, é uma frase que me chamou muito, é muito forte. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Uau, uau. Então nós ficamos adiando e terceirizando, né? E a gente só sabe se espantar. Nossa, olha a situação, mas o que nós temos feito?
Se nós, como povo cristão, sabemos que a nossa luta não é contra sangue e contra carne, mas sim contra principados e potestades, como nós temos lutado? O que nós temos feito para mudar essa realidade? Ou a gente não acredita mais que é possível mudar? Então, eu creio que Deus está levantando pessoas improváveis, né? Mulheres e homens que não são conhecidos por muitos, mas que são conhecidos no céu. Sabe, aquelas pessoas, aquelas mulheres que oram pela nação, lá no secreto, no íntimo, e que Deus conhece a voz e está levantando. Uau! É isso, nós cremos muito nisso também. Que especial, mais um programa. Espero que você tenha gostado desse episódio especial, sempre trazendo mulheres especiais. Hoje foi uma honra, Mari, te Obrigada, receber. Mari. Gente, espero que você tenha gostado. Não esquece, se você quiser rever esse programa, aqui o YouTube da Rede Super para você acompanhar e ver de novo para ser abençoado. Um beijo, um abraço e até o próximo.